Olá pessoal, tudo bem? Esse é o nosso Meditando em Deus, o nosso projeto que visa edificar e abençoar a sua vida. Curta o nosso facebook.com/meditando em Deus e compartilhe esse vídeo que eu tenho certeza que vai te abençoar tremendamente. Nós vamos continuar nossa série de estudos em 1 Pedro, capítulo 2, de 1 a 3. 1 Pedro 2, de 1 a 3. A palavra de Deus diz o seguinte: deixando, pois, toda malícia, todo engano, fingimentos, inveja e todas as murmurações, desejai afetuosamente, como meninos novamente nascidos, o leite racional, não falsificado, para que por ele vades crescendo, se é que já provaste que o Senhor é benigno. Então, Pedro, o apóstolo Pedro aqui, está nos chamando a deixarmos os velhos comportamentos daqueles que ainda não nasceram de novo, daqueles que ainda não nasceram para Deus, daqueles ainda que vivem uma vida debaixo do cativeiro, dos grilhões e da imundícia, do pecado. Ele começa dizendo que nós temos que deixar isso, ou seja, nos aliviar dessa bagagem, tirar esse peso, arrancar fora esse tipo de comportamento da nossa vida. O primeiro desses comportamentos é a malícia. E a malícia, querido, é algo terrível. A malícia, na verdade, é o primeiro degrau para a queda moral. Se você vive uma vida maliciosa, você está vivendo uma vida de engano. A queda moral, né, nos pecados sexuais, em toda sorte de sujeira, engano, mentira, ou qualquer tipo de defraudação de mente, de coração e corporal, né, acontece através da malícia. Malícia, a palavra já diz, malícia, ou seja, é um envolvimento com o mal. Então, isso deve ser banido da nossa vida. Tome cuidado, principalmente com as redes sociais. Lembre-se que a internet é um ambiente neutro, ele pode ser usado para o bem ou para o mal. Se a internet tem sido uma desgraça na sua vida, tome cuidado, se necessário for, corte o mal pela raiz, arranca fora. Mas, sabe, querido, use a internet para a glória de Deus, e não para maliciar, para seduzir pessoas, para se derrubar, para cair no pecado. Longe de vós toda malícia, diz o apóstolo Paulo. Nós temos que fugir de toda a prostituição, de toda a impureza, diz o apóstolo Paulo. E aqui Pedro também está dizendo, deixe toda a malícia, todo engano, né? Engano é uma vida falsa, uma vida mentirosa, uma vida hipócrita. Nós não podemos ter essa característica na nossa vida, não apenas de não viver, nós não podemos viver enganado, né? Ou seja, debaixo da mentira, da falsidade, do engano, como também não devemos enganar os outros, né? Através de falcatruas, de artimanhas, de situações, né? Logo em seguida ele diz fingimentos, né? Pessoa fingida, dissimulada, uma pessoa que tem duas caras, em cada ambiente ela se camufla, ela engana os outros. Depois Pedro vai dizendo inveja, né? A inveja também tem que ser banida da nossa vida, toda e qualquer inveja, ou seja, inveja é querer ter aquilo que o outro tem, é querer ter a vida do outro, é querer os bens dos outros, da outra pessoa, é viver uma vida desgraçada, querendo ter a vida do outro e não estando satisfeito, grato a Deus pela vida que você já tem da parte dele. Então tome cuidado com isso. Não se envolva com essas coisas, não tenha uma vida maliciosa, enganosa, fingimento, inveja e murmuração também. Murmuração é outra coisa que a palavra de Deus está falando. Murmuração é ficar reclamando da vida, das coisas. Isso denota um coração ingrato. Tanto a inveja quanto a murmuração têm a mesma raiz, um coração ingrato, um coração insatisfeito. E hoje, mais do que nunca, podemos observar na nossa geração pessoas insatisfeitas, pessoas que não estão felizes, pessoas que não conseguem ser contentes e felizes, satisfeitos, contentamento, não tem contentamento com as coisas. E a palavra de Deus diz que nós temos que viver contente em toda e qualquer situação. Ser alegre na riqueza, na dificuldade, permaneça na mesma alegria, não importa a circunstância, a alegria do Senhor deve ser a nossa força. Então, tira da sua vida toda malícia, todo engano, todo e qualquer fingimento ou vida dissimulada, inveja e murmuração. Ou seja, isso deve ser deixado para trás, abandonado da nossa vida. Versículo 2 diz, desejai afetuosamente como meninos novamente nascidos o leite racional. Ou seja, as coisas de Deus, o conhecimento de Deus, a sabedoria do alto, deve ser desejada. O seu crescimento só depende de você.
Quanto mais você lê a Bíblia, lê bons livros, né, aprender com homens de Deus sérios, pessoas realmente comprometidas com o coração de Deus, desejando afetuosamente, ou seja, com esmero, com diligência, com pujança, como um menino recém-nascido, porque você nasceu de novo, você nasceu para Deus, você tem que experimentar essa nova vida de Deus. Você tem que experimentar esse leite racional, não falsificado, ou seja, é um conhecimento que sim tem base racional. O cristianismo, muitas coisas, a maioria das coisas do cristianismo tem base racional. A moral cristã, a ética cristã tem base racional. O conhecimento de Deus é racional. Por isso que Deus nos capacita. É claro que existem coisas, elementos na Bíblia, situações que são mistérios de Deus, nem tudo a gente tem resposta nessa vida, mas a maioria dos elementos do cristianismo, o conhecimento de Deus, as coisas que Deus nos transfere, nos passa, através de recursos que hoje tem infinitos, né? Internet, todo o cinema, tem tanta coisa hoje, tanto recurso para você crescer, desejar afetuosamente esse leite racional e aprender com homens e mulheres de Deus. Agora, lembre-se, existe leite falsificado. Da mesma maneira que existe leite falsificado aí no mercado e fora, existe também entendimento, conhecimento, ensino pernicioso, ensino errado, ensino falsificado. E toma cuidado, principalmente na internet, tem muita gente falando muita bobiça, coisa que não está na Bíblia, coisa que não está na palavra de Deus, e muitas pessoas têm se alimentado, né? Comido aí, comida falsificada, comida errada, ensinamentos não respaldados na palavra de Deus, como você está ouvindo aqui. Eu estou em cima da palavra, em cima de 1 Pedro 1, 2 e 3. Toma cuidado, tem muita gente falando muita bobiça, muita sujeira, muita coisa que tem contaminado, desviado muitas pessoas, tirado muitas pessoas do reino de Deus, do caminho do Senhor. Então, deseja afetuosamente o leite racional, né, como meninos novamente nascidos, o conhecimento de Deus, a sabedoria de Deus, mas através de fontes puras, fontes conectadas com Deus, fontes que realmente vão abençoar. Sempre que você observar algum conhecimento, alguma situação, você tem que observar o seguinte: isso que eu estou ouvindo, isso que eu estou aprendendo, está alimentando a minha fé? Está realmente abençoando a minha vida espiritual? Ou está gerando espírito crítico, espírito julgador, espírito de aversão às coisas de Deus, né, de desconfiar de tudo e de todos? Todo conhecimento, né, todo ensinamento que coloca em xeque a tua fé, a tua vida cristã, que afeta a tua vida espiritual, é um alimento, é um leite falsificado, é um alimento equivocado. Você está comendo veneno de rato, você está se autodestruindo. Então, tome cuidado para você crescer, para que você realmente, como diz aqui, para que por ele vá descrescendo, para que realmente você possa crescer na fé, se alimente de boas fontes, de fontes abençoadas, fontes de Deus. E no final ele termina: se é que já provastes que o Senhor é benigno. Quer dizer, se eu deixar para trás toda malícia, todo engano, todo fingimento, inveja e murmuração, e realmente caminhar essa nova vida que Deus oferece para mim, a vida do novo nascido, a vida do bebê espiritual. E claro, Deus não quer que a gente fique nesse estágio de bebezão espiritual. Deus quer que a gente vá crescendo em sabedoria e graça, conhecimento e maturidade. Nós precisamos amadurecer para Deus, né? E assim, caminhando, desejando afetuosamente esse leite racional, esse conhecimento de Deus, essa sabedoria do alto, essas coisas relacionadas à nossa fé, que nos fazem crescer, florescer no Senhor, que nos fazem pessoas melhores, seres humanos melhores, melhores filhos, melhores pais, melhor pessoa, né? Melhor trabalhador, uma pessoa mais envolvida na obra de Deus, no reino de Deus, é porque realmente você tem trilhado o caminho da benignidade de Deus. Por isso que ele diz: se é que já provaste que o Senhor é benigno. Se você tem provado que o Senhor é benigno, deixa esses comportamentos para trás. Deseja afetuosamente o conhecimento de Deus, o leite racional, para que você vá crescendo, crescendo, crescendo cada dia mais. Que Deus te abençoe no nome de Jesus. Pai, nós queremos orar por aqueles que nos assistem através da internet, através desses vídeos. Abençoa, guarda, protege, derrama do teu leite racional, do conhecimento de Deus, da sabedoria do alto. Os abençoa, Pai, nas suas necessidades. Derrama a tua graça, a tua glória sobre eles e prospera eles em todos os seus caminhos. No caminho da fé,
na jornada de Deus, no caminho do Senhor. Valeu!